Começamos com aquilo que vai pesar no seu bolso. O Senado aprovou ontem, com 48 votos favoráveis e 22 votos contrários, a medida provisória que altera as regras de incentivos, de subvenções do ICMS para empresas. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora vai à sanção presidencial. A proposta só foi aprovada após o governo costurar um acordo com a oposição. A medida é uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para zerar o déficit fiscal em 2024, com uma arrecadação estimada de 35 bilhões de reais. O governo também conseguiu rejeitar o pedido da oposição para impedir a cobrança retroativa do imposto, um dos principais pontos de impasse. Agora, as empresas não poderão mais pagar despesas de custeio com excedente, ou seja, o valor que ficar disponível para elas. Ele só fica livre de impostos federais caso seja utilizado para investimentos. Bom, então, na verdade, o que nós estamos vendo é o seguinte: os estados têm políticas de concessão de incentivos de ICMS. Em 1980, a Fiat, por exemplo, se instalou em Minas Gerais com 10 anos de isenção do pagamento de ICMS. E essas subvenções são importantes, embora elas também estimulem a chamada guerra fiscal. O governo está precisando aumentar a sua arrecadação. Então, ele está alterando, dificultando as regras para a concessão desses benefícios e o aproveitamento de créditos tributários para que as empresas paguem as suas despesas do dia a dia, de manutenção, de custeio. Isso vai gerar um aumento de arrecadação de 35 bilhões de reais. Eu sou a favor de zerar o déficit fiscal. Eu acho imprescindível que um país não gaste mais do que arrecada, porque cria uma bola de neve que acaba estourando-se, uma bomba fiscal, na linguagem dos economistas. Agora, quando você aumenta a arrecadação de impostos, você sangra as empresas em 35 bilhões de reais, mas você não corta as suas despesas, não adianta. Porque vai ficar, como se diz, como se costuma falar no interior, um saco sem fundo. Você pune as empresas, dificultando e fazendo-as pagar aquilo que elas teriam como benefício de isenção de ICMS, tributo dos estados, e ao invés de você reduzir as suas despesas, você vai sangrando cada vez mais. Vou só dar um exemplo, meu querido João Belucci. As empresas, a União pretende arrecadar 35 bilhões, mas ao mesmo tempo vai dar 50 bilhões de reais para os parlamentares torrarem em suas emendas parlamentares que vão para obras que não são prioridades da administração, são prioridades políticas deles. Então, é claro, nós não estamos aqui necessariamente criticando o pacote, mas nós estamos, a medida provisória, nós estamos criticando o fato de você estar tomando medidas que punem as empresas, que aumenta a arrecadação, mas em contrapartida você abre a torneira dos gastos. Vai chegar uma hora que as empresas vão botar a língua de fora, João Belucci. Não, perfeita a colocação, Capês. E essa reforma tributária ela não resolve o principal. Ainda é um sistema muito centralizado na União e também com pouca autonomia dos estados. Nessa questão específica, qualquer caso em que você tire o tributo da base de cálculo de outros tributos é positivo. Agora, essa colocação do Capês vem bem a calhar com na análise que eu ia fazer nesse sentido. O governo não demonstra, em momento algum, em outras áreas, essa redução de custos. O déficit cobrir esse déficit, ficar zerado seria o ideal? Claro que seria o ideal. Agora, foi essa negociação que o Congresso, o governo atual fez com o mercado. Eu vou zerar o déficit, aí você dá uma força aqui. O mercado comprou essa ideia, vem apoiando. A reforma tributária foi super bem recebida pelo mercado. Agora, como muitos analistas colocaram, ela é uma reforma tributária em aberto, especialmente no tocante a alíquotas, e se prevê, inclusive, o maior IVA do mundo no Brasil. Por isso que aquela festa lá, essencialmente, é da classe política e não de nós, votantes. Bem observado, Rafael Macrez. O João Belucci observa muito bem que estava uma festa maravilhosa. Só que naquela festa não está quem vai pagar o imposto. Tudo bem, vamos cantar o hino nacional, vamos nos dar as mãos. A mesa ficou pequena, você viu? Estava quase quebrando a mesa de tanta autoridade que estava ali em volta.
É um momento histórico. Agora, se não der certo, quem é que vai querer depois apagar? Tem que fazer Photoshop para apagar a imagem daquela mesa? Porque, olha só, nós vamos ter ano que vem PIS/COFINS. Continua. IPI. Continua. ISS. Continua. ICMS. Continua. ITBI. Continua. Imposto de Transmissão Causa Mortes, TCM. Continua. IPTU e IPVA. Continua. Então, agora estamos só aumentando os tributos. Primeiro. Segundo, quando for implementada o IVA, quando o IVA entrar para valer, como imposto exclusivo, você vai ter o IVA, que é a contribuição de bens e serviços para a União, e o imposto de bens e serviços para estados e municípios. Quando entrar o IVA, vai acontecer o quê? Quem vai fazer essa arrecadação toda vai ser um conselho federativo. E esse conselho federativo vai ter um comitê gestor que vai fazer o seguinte: o dinheiro todo vai para lá, centralizado, e depois ele distribui para os estados. Tudo bem. A nossa Constituição Federal estabeleceu a forma federativa de Estado. Ou seja, tem que distribuir as competências. Você está fazendo uma contramão ao princípio federativo, uma centralização. Mas isso não é o pior. 2033, a arrecadação do IVA vai todo para esse Conselho Federativo. E aí ele vai redistribuir para os estados e para o Distrito Federal. Sabe qual é o critério? A maior participação de cada estado no bolo da arrecadação do ICMS. Ou seja, quanto mais o estado contribuir para o total da arrecadação, maior será a sua parcela na redistribuição. E como é que eu vou saber qual estado que arrecada mais? De 2024 a 2028, vai ter um ranking. Se tem alguma dúvida que os estados vão aumentar a alíquota do ICMS, vão aumentar a sua arrecadação do ICMS até não poder mais, para poder se colocarem bem no ranking em 2033 e receber uma parcela maior do Conselho Federativo? Então, querido Rafael Macris, nós ontem transmitimos ao vivo a cerimônia de aprovação da reforma tributária. Bom, tinha gente chorando, uma alegria, hino nacional. Ali só tem gente que vai gastar dinheiro público, não pagar imposto. Ô Capês, primeiro boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro que a simplificação da forma como se cobra imposto no Brasil era essencial. Hoje são milhares de horas que as empresas gastam todos os anos para poder desvendar o Código Tributário brasileiro e pagar os impostos para sustentar essa máquina pública gigantesca que a gente tem hoje no Brasil. Agora, eu estava até tentando fazer uma retrospectiva aqui, Capês. Todos os programas que a gente veio, todas as discussões que a gente fez do início do ano até hoje, eu não me lembro de alguma discussão em que a gente conversou aqui sobre corte de tributos, sobre diminuição de impostos no governo do PT. A maioria esmagadora das discussões que a gente tem feito aqui são todas sobre aumento de impostos, corte de benefícios. Não tem cabimento a gente discutir uma questão aqui de tentar acabar com esses benefícios. Muitos aí acham que é um monstro esse negócio da guerra fiscal. Eu discordo, eu acho que é benéfico. Um Estado querer brigar para fazer com que a empresa que vai se instalar lá pague menos imposto, para gerar mais empregos naquele local. E me desculpe, esse pessoal que está aí no governo, eu tenho certeza absoluta que nunca geriu uma empresa, porque você colocar esse incentivo podendo ser só para investimentos e cortar no custeio, como que a empresa vai fazer, Capês? O custeio é o salário do funcionário. A gente está aí vendo o Partido dos Trabalhadores tomar medidas como essa, prejudicando os trabalhadores que vão estar trabalhando nessas empresas. Então, infelizmente, o que a gente discute aqui sempre é corte de benefícios e aumento de impostos para poder sustentar 40 bilhões de reais em emendas parlamentares, para poder sustentar aí um déficit que a gente está vendo esse ano vai fechar em quase 200 bilhões. E me desculpe, essas medidas aí de querer cortar na carne de quem gera emprego, quem gera renda e quem leva o Brasil nas costas, para mim é uma baita de uma furada. Renato Batista, sabe quanto que o governo federal arrecadou de impostos só nos primeiros 5 meses de um ano que tem 12?
R$1 trilhão. E agora vem mais 35 bilhões. Não é possível. Nós estamos estourando o teto, saímos de um superávit de 54 bilhões no final do governo Bolsonaro em 2022 e vamos fechar o ano com quase 200 bilhões de déficit. Renato Batista, que loucura. Capês, eu queria fazer algumas pontuações aqui sobre a reforma tributária. Primeiro, a gente vive hoje num manicômio tributário. O Brasil é um manicômio tributário. Você precisa de contador para tudo, para fazer operações que deveriam ser simples, para deixar a vida das pessoas mais simples na hora de pagar imposto. Isso é até benéfico para o Estado. A ideia original da reforma tributária, que foi muito desvirtuada e foram colocados vários empecilhos ao longo do processo na Câmara dos Deputados e principalmente no Senado, desvirtuou uma ideia que tinha um horizonte que poderia ser bom. Até porque esse imposto unificado, o IVA, é assim que as maiores potências, é assim que os países desenvolvidos ao redor do mundo se utilizam. Então, é normal que exista ali uma fase de transição onde a gente vai ter muitos problemas, porque se hoje a gente já vive um manicômio tributário, na fase de transição a gente ainda vai ter esses impostos para colocar mais fermento aí nesse bolo complicado que nós temos. Agora, durante todo o processo da reforma tributária, o problema que a gente viu aqui foi, como o Capês disse aqui, a questão do Conselho Federativo, que acabou por concentrar mais poderes na União. Isso é, obviamente, muito ruim para os estados e para os municípios. A questão de que esse ranking de quem colabora mais com os impostos será feito a posteriori e os estados, para quererem receber mais, provavelmente vão tributar mais. Então, a gente está vendo um horizonte de aumento de tributo nos estados e nos municípios. Tanto é que a gente já viu esse ano carta de governadores do Sul e Sudeste falando em aumento de ICMS. E o Rafa Macris pontou muito bem aqui. As notícias, o Fernando Haddad ele tem uma tarefa, vamos dizer assim, muito da inglória, né? Porque ele vive por buscar formas de aumentar a arrecadação do governo. O problema disso é que se você não discutir o gasto, você vai estar sempre buscando aumentar a arrecadação, tributar de determinada área, fazer qualquer tipo aí de engenhoca, que é o que ele está fazendo para conseguir arrecadar mais. Enquanto a gente não falar de gasto, enquanto a gente não falar de redução de imposto, mas de redução de imposto de maneira retilínea para todos os setores e não apenas para setores específicos, que isso é chamado de gasto tributário, a gente vai continuar buscando por taxar aquilo que não é taxado, por aumentar imposto daquilo que já paga muito imposto. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje. E nesse horizonte aí que a gente teve essa reforma promulgada ontem na Câmara dos Deputados, não me parece que a gente vai ter um futuro muito bom e muito menos que vai descomplicar todo esse manicômio tributário que o Brasil vive. Querido Diego Tavares, tudo bem? Tudo bem, o braço senhor. Tá bom? Tá melhor, tô me recuperando. Pra jogar bola, precisa tomar cuidado. Pois é. Professor, imagine o seguinte, os gastos não caem, o déficit aumenta. As empresas têm que pagar cada vez mais imposto. Aí as empresas, sofrendo com a carga tributária, a oneração da folha, são obrigadas a demitir. Exato. Mais pessoas desempregadas, maior a parcela vulnerável da população. Maiores os gastos públicos para atender essa parcela. As empresas, então, começam a demitir cada vez mais. Vão para a informalidade, sonegam imposto, quebram. Então, nós estamos com um cenário perfeito para que ou o governo decide gastar menos, ou nós vamos caminhar para um aumento da dívida pública e, consequentemente, a volta da inflação, e o resultado da volta da inflação é recessão. É isso mesmo, professor. É um ciclo de desgraça, né? Primeiramente, uma boa tarde ao senhor, boa tarde, Rafa, João, Renatão, boa tarde à nossa querida audiência aqui do Linha de Frente. A fala do Renato me chamou a atenção num ponto muito interessante a respeito da tarefa inglória que ele disse do Fernando Haddad, né? Que está aí praticamente enxugando um iceberg. O professor falou em 50 bi de emenda, já não é mais 50 bi, agora são 53 bilhões. Nós tivemos aí um reajuste no valor que vai ser pago das emendas parlamentares para o ano que vem. E olha só,
como é realmente inglória essa tarefa do Haddad, porque esse pacote do ICMS que foi aprovado é a maior medida arrecadatória de todas as que ele apresentou para tentar zerar o déficit. Então, com essa ele conseguiu 35 bi. As demais, vou taxar ali as apostas esportivas, vai gerar mais 2 bi, mais uma enxadada ali, vai gerar mais 1 bi. Enfim, são medidas menores em relação à arrecadação. E aí vem a atitude do nosso governo. Como o professor colocou aqui, não fala em momento algum em cortar gastos, só fala no aumento de receitas. Aí nós constatamos, como essa semana, 16 bi para a Lei Rouanet. Aí teve uma decisão do STF também essa semana que perdoou 10 bi de multa de uma empresa envolvida na Operação Lava Jato. E mais 1 bi para juízes que vão poder receber agora alguns valores que tinham sido reprovados pelo TCU. Enfim, cada vez que o Fernando Haddad acha mais 1 bilhãozinho para tributar, vem o governo e descarrega mais 10 bi nas costas dele. Então, de fato, é uma tarefa inglória e o Haddad está correndo atrás do próprio rabo. Enquanto o nosso governo não colocar no seu norte que é necessário enxugar o tamanho do Estado, tirar da iniciativa privada o peso desse Estado que é ineficiente, que não entrega aquilo que tem que entregar, dificilmente o Brasil vai conseguir sair desse lamaçal econômico que está no nosso horizonte. Meu amigo, meu caro telespectador.